Alô, galera sintonizada na Rede Século XXI, começa agora o nosso programa tão esperado, o Arquivo 21. Gente, hoje é quarta-feira, dia reservado ao glorioso São José. Em 2007, Maria do Rosário recebeu no programa Brasil Cristão o padre Alexandre dos Anjos. Em uma conversa descontraída, eles falaram da união de Maria e José. Vamos ver. A Maria e o José, né? Maria que eu canto e o José que você fala tanto, não é? Com certeza, é muito bom falar de São José. É muito bom falar de Maria também, porque claro. Maria, o que Deus uniu, ninguém separa, né? Esse é um dos pontos no programa que a gente tenta abordar. Quem tem uma verdadeira devoção à Nossa Senhora tem que, consequentemente, ter uma grande devoção a São José. Então já começamos falando o que devia falar, Não né? dá para separar os dois, né? É interessante como a gente separa, mas na prática... Maria e José estão sempre juntos. Casados, né? Uma só carne. Sim, um casamento que de verdade existiu, e essa é uma das temáticas também de alguns programas. Por mais que não tenha havido a união carnal, Maria e José... Essa é a doutrina que a nossa igreja traz. Correto. A doutrina diz que Maria permaneceu virgem depois do casamento. Antes do casamento e depois do casamento. E alguns teólogos no século XII disseram, não, esse casamento não existiu. Não existiu a união carnal, não existiu o casamento. Porque não foi consumado, vamos dizer assim. Com certeza. Mas nos planos de Deus estava escrito que Maria deveria permanecer virgem depois do parto. Então, esse casamento foi real, mesmo sem a união carnal, com certeza. Santo Agostinho defende isso. Se Santo Agostinho defende, não podemos discutir, não é verdade? Com certeza. Santo Agostinho falou, está falado. Padre, então, antes da gente continuar com essa conversa, que eu estou vendo que vai ser muito quente, muito legal, eu quero que você veja, primeiro, essa figura de José, que a Associação do Senhor Jesus teve a alegria de gravar a encenação, né, da palavra de Deus, onde José é um personagem. Vamos ver juntos e a gente volta com a nossa conversa sobre ele. Sabei todos que o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. O que foi que leste, José? O profeta Isaías. E o que ele disse? Que o Senhor Deus nos dará um sinal. Que sinal? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Disseste bem, José. Eu fui enviado para anunciar-te que essa profecia já está se cumprindo. Como assim? A virgem, da qual fala Isaías, já foi encontrada. E quem é ela? É Maria, tua noiva. Maria? Sim, ela foi e é repleta do favor divino. Maria encontrou graça diante do Senhor. Maria. Por isso, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Ele é o Emanuel de quem fala Isaías. É Deus conosco. Ele será chamado Filho de Deus e reinará eternamente. Que assim seja. Então é isso. Deus seja louvado. Quem sou eu, meu Senhor? Quem sou eu para guardar com o meu nome o Salvador? Quem sou eu? São José
tão humilde, Padre Alexandre, tão oculto, né? Pouco se sabe, assim, de fato, de São José, mas é o guardião da Sagrada Família. Fala dele pra gente, vai. Eu acho que uma das grandes dificuldades hoje de estudar São José é que ele não disse nada. Não tem uma palavra, ninguém pode descobrir um versículo na Bíblia, no Novo Testamento. Tem uma palavrinha dele. Não tem. O que a gente sabe que ele disse? O nome de Jesus. Porque na circuncisão era o pai que deveria dizer o nome da criança. Então isso a gente sabe. Porém, a sua missão, mesmo não tendo grandes discursos, foi permeada de gestos. Ele teve atitudes. Ele pegou, como nós vimos, acabamos de ver no VT, ele foi e tomou Maria como sua esposa. O anjo manda ele para o Egito, ele pega a mulher e vai para o Egito. Né? Não pensa duas vezes. Então, é isso que a gente precisa na nossa igreja hoje. Estamos cansados de discurso. Pessoa que haja, Nós temos pessoas de atitude, que vão lá e façam acontecer. Né? Sócios da TV, pessoas que estão fazendo acontecer o reino de Deus de uma forma tão escondida como José, mas que está ali, fervilhando vida. E acontece, né? E acontece, com certeza. Porque esse programa aqui, Programa Brasil Cristão, só é uma realidade pela iniciativa dos sócios. Você, que é sócio e sócia, né? E muitas vezes oculto, como o Padre Alexandre disse. Mas, Padre, São José, quando ele teve aquela firmeza que veio de Deus, ele procurou Maria. E como será que foi aquele encontro? O que teria acontecido? E depois as pessoas vendo e o nenê depois nascendo logo. Como que aconteceu tudo, hein? Eu parto de um princípio. Se José aceitou de verdade o plano de Deus de receber Maria grávida, esse homem era profundamente apaixonado por essa mulher. Que lindo. Não tinha outro jeito. Tem alguém profundamente apaixonado pôde fazer o que São José fez. Porque o preconceito era multiplicado, né, naquela época, vamos dizer assim, o preconceito com alguém na situação de Maria, apesar de já estarem prometidos, né? O que poderia ter acontecido com Maria seria ele denunciá-la. Que aí é para apedrejada. Apedrejada e ele saía como, né, o coitadinho da história. Sim. Ou o que ele queria fazer. O Evangelho diz que ele queria sair em silêncio. Maria ficaria resguardada, coitada, olha, o José foi embora, largou ela, mas não, ele não faz nenhuma nem outra coisa. Ele assume. Mesmo não sabendo, mesmo não entendendo, ele assume. Amor, né? Essa é a tônica. A essência, né? É a tônica, é a essência da coisa. Esse homem era profundamente apaixonado por Maria. E a promessa de casamento era desde criança mesmo? Como que era? Era prometido? A gente tem que trabalhar um pouquinho com a ideia das tribos. Eram clãs familiares e eu não afirmaria com toda certeza se existiria uma promessa, tá? Mas o casamento acontecia em duas partes. A primeira parte, que é essa que Maria e José viveram, que era fazerem a primeira parte da cerimônia e cada um para sua casa, até o momento de coabitarem juntos. Esse período poderia levar de 6 meses a 1 ano, ou até mais em determinadas situações. Vamos dizer que era noivado, então? Sim, mas o noivado, para nós hoje, não gera vínculo. Pode desmanchar. Pode desmanchar e não gera vínculo nenhum. Para o israelita, não. Já era casamento. Já está feito o negócio. Não tinha como voltar atrás. Não, sem chance de voltar atrás. E que lindo, não é, Padre? E por que São José assim, um dos títulos mais falados de São José? São José o Justo. A justiça de José consiste em entender o plano de Deus, em primeiro lugar. Ter aceito Maria como sua esposa. Essa aí está a justiça maior de Deus. E depois ter se tornado o guarda do Redentor. Então, a justiça de José, poderemos resumir assim, foi ter escutado, entendido e assumido a vontade de Deus na sua vida pessoal. Certamente ele teria os seus planos, né? Com certeza, poderia ter querido mais filhos, poderia ter saído de Nazaré e ido para outro lugar, mas ele aceita esse plano de ser o pai do Redentor, de não conhecer Maria no termo bíblico, né, depois do casamento, né? os dois continuaram virgens,
Na nossa cabeça fica complicado entender, mas se não for à luz do plano de Deus, aquilo que o anjo anuncia e que José tão bem entendeu, sem essa luz não dá para entender. Que a criança é concebida pelo Espírito Santo. Né? Sem isso seria loucura entender essa história. Se não fosse a mão de Deus ali colocada pela figura do anjo. E São José também como operário, não é? Como aquele que sustentou a vida toda, assim, da infância de Jesus, aquele que ensinou, que educou Jesus, não é, padre? Na verdade, a função do pai era, além de ensinar o ofício, passava de pai para filho. Passava de pai para filho. Nós podemos dizer também que Jesus era carpinteiro. Isso sem sombra de dúvidas. Ele aprendeu. O filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro que se tornou o carpinteiro. O ofício, né? E depois também as orações. Aprendia parte das orações com a mãe, mas a grande responsabilidade do pai de ensinar o Shema Israel, escuta Israel, o Senhor é o teu único Senhor, a ele adorarás de todo o teu coração, era a responsabilidade do pai ensinar, era a responsabilidade do pai ensinar as 18 bênçãos, a Beracá judaica. Então tudo isso José passou para Jesus. E entrar no templo também, porque as mulheres ficavam do lado de fora, né? O menino entrava com José, né? Até os 12 anos a criança ficava fora também. Aí depois com a mãe. entrava. Aí depois entrava com o pai. Então José. No bar mitzvah, né? Que até bonito, hoje os judeus né? fazem, né? A gente imaginar José levando Jesus. Conduzindo o Filho de Deus. Nossa, é uma responsabilidade. E a gente viu ali na encenação também, certamente ele fez aquela exclamação. Quem sou eu, né? A humildade, né? Fala um pouco da humildade de José para nós, padre. Esse é um dos traços mais característicos. Ele foi uma pessoa escondida. Assim, ele não quis aparecer, ele não quis chamar a atenção para si mesmo. Ele, na sua carpintaria, viveu o plano de Deus no mais profundo escondimento. Tanto é verdade que, como a gente já disse, né, não tem uma palavra de José nas Escrituras. Mas isso não o fez um homem apagado. A gente vê que o exemplo, então, fala mais alto, né, padre? Mais alto que qualquer palavra, né? Com certeza. É esse exemplo que ecoa na igreja hoje, a ponto de papas, o próprio Concílio Vaticano I, no século XIX, ter colocado São José como patrono da igreja no mundo inteiro. Não foi guardião da igreja. O guarda do Redentor, Redentores Custos, a encíclica de João Paulo II, de 89. Puxa, que beleza. Que beleza, Maria do Rosário. Nós continuamos com esta conversa na semana que vem. Combinado? Pode ser assim? Então tá bom. Eu espero você. Até mais. Tchau, tchau.